Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meus colegas de trabalho, sejam todos muito bem-vindos. Um privilégio estar aqui com vocês. Nós estamos dando continuidade à nossa disciplina Privação e Delinquência, baseado no livro de Winnicott. Nós iniciamos a parte 1, Crianças sobre Estresse, Experiências em Tempos de Guerra, que vai da página 9 à página 86 do livro, e já falamos na aula passada no sentido de deprivação, no conceito de deprivação. Hoje nós vamos dar continuidade a essa fala, vamos para a parte 1.2, ou seja, a segunda aula da parte 1, e vamos falar da diferença que existe entre privação e deprivação. Essa palavra que é um neologismo, deprivação. A privação do cuidado materno na infância gera indiferença no sujeito, dificuldades de reconhecer afetos, dificuldades cognitivas e até mesmo patologias graves como psicose e autismo infantil. São diversos transtornos, desde no campo da personalidade, no campo cognitivo, como também a criança pode desenvolver um mal-estar com a própria relação de intimidade com familiares, amigos, e não conseguir se reconhecer no mundo, não saber encontrar o seu lugar no mundo, considerando que a criança, quando nasce, ela não nasce no mundo, ela nasce na mãe, ela nasce dentro de uma relação afetiva. E isso é posto dentro de uma comunicação quase que intermitente entre o filho e a mãe, entre o bebê e a mãe. E se não há esse cuidado materno, essa criança ela está sendo privada de algo essencial para o desenvolvimento dela, porque ela não será capaz de aprender a gerenciar os próprios sentimentos, já que o bebê, quando ele é bem pequenininho, né, até ali os 6 meses de idade, ele costuma projetar na mãe ou em partes do corpo da mãe muitos dos seus mal-estares. Se ele tem mal-estar, ele projeta esse mal-estar no corpo da mãe, porque o aparelho psíquico dele ainda é tão rudimentar, vamos dizer assim, que ainda não consegue processar certas excitações. Tanto que Melanie Klein, que é a grande mestre do Winnicott, vai nos dizer que a criança faz uma espécie de clivagem do ego. O ego se divide em dois. Então, ele projeta seus desesperos, seus sentimentos negativos, suas ansiedades, seus medos em um dos seios da mãe, que vai ser então reconhecido a partir de então como o seio ruim ou o seio mau, aquele que deve ser mordido, aquele que deve ser negado pelo bebê. E suas satisfações, suas alegrias, seus contentamentos virão a partir do seio bom. Essa fantasia, ela é muito primitiva, é uma proto-fantasia e explica muito o comportamento dos bebezinhos na sua relação com a mãe. O que a gente sabe de fato é que a mãe, ela vai ser esse suporte, essa sustentação do bebê, o holding e o handling, lembra? A sustentação e o bem-estar da criança. Sem essa sustentação, a criança ela cresce num estado de vulnerabilidade física, social, evidente, e além de tudo, isso se constitui numa privação psicológica, porque o desenvolvimento da criança pequena depende de um cuidador materno. Não necessariamente uma mulher, e não necessariamente a mãe biológica. Temos sempre que fazer essa ressalva. Mas um cuidador materno. Pode ser, inclusive, um pai, um avô, um tio, uma tia, uma irmã mais velha, como se vê muito nas famílias, né? Principalmente as famílias
muito alargadas. Pode ser, por exemplo, uma cuidadora dentro de uma instituição de caridade, um orfanato. A criança precisa ter o hold e o handling. Tendo esses dois fenômenos, ela já vai ter mais chances de desenvolver uma personalidade voltada para as relações sociais, mais preparada para o desenvolvimento interpessoal, e também ela tem mais capacidade de desenvolver sua cognição, porque ela consegue, o cuidador materno consegue dar voz ao bebezinho. E algo que é muito bonito, o bebezinho, ele tem o seu corpinho erogenizado pelo cuidador materno, porque é o cuidador materno que aquece esse corpinho. O que isso quer dizer? O bebezinho, ele não tem consciência do seu corpo, ele não tem consciência corporal. E o cuidador materno dá a ele essa consciência corporal. Então a gente costuma dizer que desbloqueia, né, aquela partezinha do corpinho, a mão, o pezinho, o joelhinho, a barriguinha. Então ele vai começando a entender as partezinhas do corpo dele, até para ele começar a entender o que significa esse grande instrumento que ele tem, chamado eu. Agora, as crianças que são privadas do cuidado materno na primeira infância, elas vão sofrer uma sensação de isolamento, sensação de privação, incapacidade de gestar e de produzir ou reproduzir conhecimento, informações, dificuldade de representar, principalmente nas idades subsequentes. Nós vamos observar que as crianças que não tiveram o apoio de um cuidador materno na primeira infância terão dificuldades de passar para os objetos transicionais e para os espaços transicionais suas frustrações, seus desejos e representar nas brincadeiras com outras crianças as suas questões, porque de fato ela sequer aprendeu a simbolizar. Imagina como deve ser doloroso você ter sentimentos que você não é capaz de catalisar em ações ou em pensamentos ou em símbolos ou em objetos. Deve ser muito doloroso. O Bion chegou a chamar esse fenômeno de terror sem nome. Muitos sentimentos, poucas palavras, o que a gente chama também de adicção. A adicção é esse fenômeno marcado por uma capacidade de sentir, mas um esvaziamento da palavra. A palavra, ela dá corpo para os sentimentos. E sem a palavra, os nossos sentimentos caem no vazio. E se não há uma resposta a esse sentimento, às vezes simbolizado pela única forma que o bebê consegue reproduzir, que é o choro, se não tem esse retorno, a criança ela tem como retorno o vazio e a angústia de si mesmo. O Winnicott ele mostra que muitas crianças que foram privadas do cuidado materno, elas podem até sobreviver com dificuldade, mas elas vão acabar se interiorizando. Elas perdem o eros da autoerotização. Elas não são capazes de compreender e nomear os próprios sentimentos. E a adicção, em sua origem da palavra, no termo mais tradicional dessa palavra, significa justamente a não palavra. A dicção, a é não, dicção é a capacidade de falar. Tanto é que muitos adictos, por sentirem e não saberem reproduzir, não saberem representar, não saberem simbolizar, vão espiar esses sentimentos, às vezes na bebida alcoólica ou na drogadição, evidentemente quando se tornam mais velhos, porque mantém essa característica de apenas sentir e não saber o motivo pelo qual sente. Então a adicção, ela normalmente ela está relacionada a uma perda muito evidente na primeira infância. Evidentemente que há outras possibilidades também, como, por exemplo, na adolescência, a necessidade de
de querer comprovar, né, uma superioridade em relação aos colegas, uma necessidade de superar um trauma, ou então de fugir de um problema. A adicção também pode ter esses outros caminhos. Às vezes até mesmo uma, um problema que o sujeito carrega em sua condição neuro, neuroplástica, a sua dificuldade, por exemplo, de fazer sinapses, ou até mesmo a, a baixa de certos neurotransmissores, podem contribuir também, evidentemente, para que o sujeito ele tenha uma adicção a algum entorpecente ou alguma bebida alcoólica. Mas, em termos gerais, o que a gente observa na clínica é que a maioria das pessoas que fazem essa fuga, né, para o vício, normalmente precisam dopar o sentimento, dopar o sentido, porque não conseguem nomear, não conseguem encontrar um continente aonde podem depositar esse conteúdo tão doloroso que carrega desde a infância. Então, diria que é um ego inchado da infância, uma fixação muito forte na fase oral também, o que vai determinar essa característica, essa necessidade oral pelo álcool, pelas drogas, quando a pessoa, então, é apresentada a esse tipo de substâncias. Já tem essa característica da adicção e acaba tendo esse elemento de fuga para lidar com os sentimentos que não consegue expressar ou exprimir. É realmente uma situação muito delicada. Quando a pessoa ela é privada do cuidado da mãe, ela se fecha dentro dela mesma. Então ela tem um sentido meio onisciente, ela passa a acreditar apenas nas próprias ideias. É um passo muito próximo da psicose, porque o sujeito, ele, em detrimento das compreensões que ele pode guardar sobre o mundo, ou em detrimento das pressões que são feitas externamente, ele acredita muito nos elementos internos. Ele possui sentimentos que não prosperam. Por quê? Porque ele não tem um incentivo, ele não carregou o incentivo da infância, da primeira infância, que é um incentivo muito importante. Então ele realmente acredita que o que sai dele é ruim, é desnecessário, porque a mãe, ela processa as fezes do bebê, ela processa o vômito do bebê. Tudo que sai do bebê, a primeira palavra é processada, o choro é processado pela mãe. E quando essa mãe não está ali para cumprir esse papel, ou pelo menos esse cuidador materno, né, no lugar dessa mãe, essa criança ela pode sentir que o que ela produz não tem uma resposta, ela não tem um feedback, e isso causa um verdadeiro estrago na autoestima dessa criança, ainda mais com as dificuldades que ela vai carregar durante a fase adulta. Dificuldades de manter vínculos, conforme nós já falamos, de se cuidar e de transmitir cuidados, porque se ela não foi cuidada, como é que ela vai cuidar dos outros, né? O cuidador materno não necessariamente é uma mãe biológica. Esse papel pode ser exercido por alguém ou mesmo por um grupo ou instituição que crie vínculo e que oportunize cuidados básicos, autonomia, no momento certo, afeto e proteção. A deprivação, como nós falamos na aula passada, é configurada por uma perda ou sensação psicológica de perda do cuidado materno que já existiu na primeira fase que o Winnicott nos descreve como uma fase de dependência absoluta. Na fase da dependência relativa e da independência relativa, o sujeito então vai entender que houve uma perda de um cuidado excepcional que ele teve numa fase da vida. E ele vai então exigir esse cuidado de volta através de atitudes intransigentes. Já a privação sequer houve esse cuidado na fase da dependência absoluta. Não há cuidado materno em momento nenhum, em fase nenhuma da vida dessa criança.
A deprivação é um tipo de privação, mas é um tipo específico de privação. São melhor identificadas na adolescência, mas também aparece na clínica infantil. Por quê? Nós já sabemos que a deprivação, ela, ela será o motor de uma atitude antissocial ou de uma tendência antissocial. Não que o sujeito vá se tornar antissocial, e também não tem nada a ver com o transtorno de personalidade antissocial, que também é chamado de psicopata. Não tem nada a ver com isso, apenas uma tendência, porque o sujeito está passando pela a puberdade, pela adolescência, está lidando com os lutos da infância, da perda do corpo infantil, a perda dos pais idealizados da infância, a perda da sua identidade infantil, e está exigindo do cuidador materno algo que ele acredita que perdeu, seja porque essa mãe migrou o seu desejo para outras atividades, seja porque nasceu um irmãozinho, seja porque essa mãe precisou ir trabalhar, etc. Podem haver vários motivos, tá? Ambas, a privação e a deprivação, são marcadas pela deficiência do suprimento básico de facilitação ambiental com distorção do amadurecimento. Como eu disse, a mãe, ela é um facilitador ambiental porque ela processa a produção do neném. A deprivação gera no sujeito uma reivindicação, um protesto, uma tentativa de afronta que denota a omissão sofrida e motivada por uma esperança de retomar o estado anterior de cuidado que ela acredita que perdeu. Já a privação, por sua vez, é marcada pelo conformismo e pela indiferença. Ou seja, enquanto que na deprivação a tendência antissocial ela vai ser observada pelos analistas como um sinal de esperança de que esse sujeito poderá ter novamente o cuidado que ele perdeu, na privação a gente percebe que a criança ela não é dotada de nenhum sentimento de esperança. Ela está conformada e marcada pela indiferença. Muitos pais que querem adotar têm medo justamente que a criança lhes chegue sem a capacidade de amar. É muito importante lembrar que para chegar a esse estado de conformismo e indiferença, o sujeito terá que passar por muitos estágios de privação. Porque antes de que ele fique conformado e marcado por essa indiferença, claro, cada caso é um caso, cada personalidade é diferente, cada criança vai reagir de uma maneira, mas ele normalmente, antes de chegar a esse estado, ele faz uma tentativa quanto mais de, de mostrar sua capacidade de amar. É impressionante quando você vai, por exemplo, num orfanato, o calor humano que você recebe dessas crianças. Muitas delas desistem de amar justamente porque começam a perceber que amam e não tem nada em troca. Se bem que, hoje em dia, a maioria das instituições, já sabendo, né, dessa contextualização que é oferecida pela psicanálise winnicottiana, já produz maneiras de dar feedbacks a essas crianças, mesmo que sejam muitas e os cuidadores sejam poucos, há uma tentativa de contingenciar esse carinho emitido pelas crianças e devolver em forma de afeto, em forma de brincadeira, em forma de atitude, em forma de atividade. A gente vai ter um estudo de caso que mostra, por exemplo, que na década de 80 era um pouco diferente. Hoje em dia as coisas já mudam um pouco, né? As cuidadoras elas vão fazer o papel da mãe e a instituição do orfanato, a casa, né, que cuida das crianças, vai fazer o papel do pai, da função paterna, com o seu cuidado exclusivo baseado nas regras e nas leis. A deprivação deforma o caráter, enquanto a privação deforma a personalidade. Então, é muito bom a gente entender que se o sujeito ele perde o cuidado materno, mas ele teve esse cuidado na primeira infância, ele ainda tem uma esperança de reaver esse cuidado da primeira infância,
E a deprivação, que é justamente esse sentimento que ele tem, pode até deformar o caráter, mas o que deforma a personalidade é a privação total do afeto materno. Qual é a importância do cuidador materno? As crianças sofrem muito na hospitalização quando são separadas da mãe. Olha só que interessante esse relato. É como se perdessem parte de si. A mãe é a ponte que liga a criança ao mundo que a cerca. É o ponto de partida para conhecer o ambiente. Os pais dão segurança, são o modelo. Como diz Freiberg, representam necessidades básicas atendidas. A criança quer e precisa ser percebida, notada, apreciada, o que é importante na formação de sua autoimagem, autoconfiança e autoconceito. Santos, 1982. Santos aqui é uma autora, uma jornalista que vai fazer uma pesquisa dentro de uma instituição que atende órfãos. Isso no ano de 1982. Então veja que ainda naquela época esses fenômenos da psicanálise winnicottiana ainda não estava totalmente estruturado, como é hoje, e como é hoje observada a necessidade da criança que é colocada numa casa de custódia dessa, né, numa casa de cuidados como essa. Veja, antigamente, até pouco tempo atrás, né, não posso dizer antigamente, até pouco tempo atrás, essas casas de cuidado infantil eram meros depositórios de menores órfãos. Hoje não. Hoje existe uma política social, ou pelo menos deveria existir uma política social em torno dessas crianças para não dar apenas comida, mas dar comida, atenção, cuidado, diversão, arte, como diz a música, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Fui ao orfanato. Olha aí o relato da Santos. Muitas crianças, poucas páginas, narizes sujos, poucos espaços, gritarias, brigas. Tive vontade de voltar, de esquecer. Será que poderia aprender ou fazer alguma coisa aqui? Pensei. Oxê, é minha mãe. Voltei à realidade. Um garotinho preto segurava-me pela mão e olhava ansiosamente nos meus olhos. Deveria ter 4 ou 5 anos. Como é possível um garoto desta idade fazer uma pergunta assim? O que é ser mãe para ele? Esse garoto deve estar muito confuso, concluí. Então respondi: não, mas quero ser sua amiga. A questão aqui que já brota, né? Por que Santos, em sua ida ao orfanato, encontrou crianças carinhosas ao invés de sujeitos agressivos, onipotentes, frios, indiferentes, já que todos eram órfãos? Há muitas possibilidades. Letra A. A instituição e a comunidade acolhem as necessidades fisiológicas e psicológicas das crianças, então não vai ter tantos sujeitos agressivos assim. Pode ser até que alguns tenham tendências antissociais por sentir que perderam alguma coisa, mas a tendência em instituições assim é de ter um ambiente mais harmônico. B. Pode ter outras possibilidades. São crianças que já experimentaram o vínculo materno, então isso explicaria um pouco dessa afabilidade. São crianças que foram recuperadas em um programa de desenvolvimento social, porque tem isso, né? A criança, ela está criando a sua neuroplasticidade, até os 26 anos, a gente faz novas cognições. Tá? Ao longo da vida inteira, na verdade, a gente faz novas cognições. Mas até os 26 anos, essas cognições, elas são muito poderosas. Então, a criança, ela tem uma flexibilidade neuronal para aprender coisas novas. Então, uma criança pode ser recuperada mesmo tendo passado por situações de privação. Tá? Ainda não houve tempo de reação para que a autora pudesse conhecer a realidade do orfanato e de seus internos. Afinal de contas, ela tinha acabado de chegar no orfanato, né, e já tinha sido provocada por um deles. Pode parecer que não, mas o que ele fez foi uma provocação. Oxe, você é minha mãe? É? Né? Isso é uma provocação. É ele já denunciando para o mundo que ele tem uma falta e que essa falta não é culpa dele. Então já é uma tendência um pouco antissocial. Porque, socialmente falando, ele deveria ter
né, começado essa conversa de uma outra maneira, mas ele já denuncia. Então veja que as coisas não são muito bem como parecem, né? Aí ela continua o relato, vamos lá. Resolvi voltar outras vezes. Que bom, oxe, voltou. Havia um sorriso muito sincero naquele rostinho sujo. Olhei bem para ele. Será que esta criança pode ser agressiva? É interessante, né, como naquela época as crianças elas ficavam sujas, né, no orfanato. Hoje, a minha realidade, quando eu visito instituições de ensino que atendem pessoas órfãs, pessoas em estado de vulnerabilidade, essas crianças não estão sujas, elas estão muito bem cuidadas e muito bem amparadas, né? Então você vê que já evoluiu muito, né? Vamos brincar? Perguntei. Durante quase toda a manhã, eu e as crianças corremos, dramatizamos, contamos história. Olha como é que é interessante. Isso mostra que as crianças sabem simbolizar. Se elas dramatizam, é porque elas têm um campo transicional. E isso é um alívio, tá? Aliás, você quer conhecer uma criança, quer saber se ela é indiferente ao amor, ao afeto, busca saber se ela consegue dramatizar, representar. Se ela é capaz de fazer isso, significa que ela é capaz de simbolizar. Se ela consegue descrever o que ela sente, então, melhor ainda, tá? De repente, olha aí, um menino começou a agredir-me com socos e pontapés. Por que você está fazendo isso? Indaguei. Porque, oxe, não corre comigo? Isto eu não entendi, afinal, havíamos corrido juntos. Eu gosto de você, vim aqui para brincarmos juntos, mas você não pode me bater, expliquei. Ele parou. Será que ele me agrediu para ser acolhido ou estava testando meus sentimentos? Aí, aqui eu coloco algo a mais. Será que ele não estava se vingando também, destilando um veneno que fizeram com ele? Será que estava experimentando se de fato eu poderia aceitá-lo como ele é? Boa pergunta. Talvez também ele tivesse medo de fazer amizade e ter que enfrentar novamente a experiência da separação. Então eu prefiro me afastar com os punhos, né? Eu prefiro brigar com esse objeto de afeto antes que eu tenha que me separar dele de novo, porque eu não aguento mais lidar com separação. É comovente, né? A cena parecida iria repetir-se. Então, vamos analisar mais um pouquinho aqui essa situação. Importante salientar que, segundo a ótica de Winnicott, esse tipo de reação antissocial do garoto pode ser um contraponto a uma deprivação, pois é marcada pelo protesto e pela passionalidade e não pela indiferença. Veja, se ele está brigando com ela, não é indiferença, né? É passionalidade. O menino apresenta um desejo e não sabe como representá-lo. Usa então a linguagem universal da violência, comum quando faltam as palavras. Olha aí uma certa dicção aí, né? Certamente porque aprendeu com alguém importante que agora tem seu lugar ocupado pela autora, o que gera sentimentos confusos e contraditórios motivados por medo, ansiedade, excitação e repulsa. Vamos continuar a história? Eu não gosto de você, gritou um lourinho no outro dia. Você não gosta de mim. Por que você não gosta de mim? Por causa do seu quichute. Quichute era um tênis que na década de 80 era muito comum. Respondeu depois de pensar um pouco. Tentei brincar com ele, mas mantendo uma certa distância para lhe mostrar que respeitava seu direito de não gostar de mim. Mas é interessante porque ela revela também a personalidade das crianças muito pela condição física delas, o que é algo característico de uma pessoa que ainda não está acostumada a lidar com crianças, né? As crianças, elas têm individualidade, elas têm personalidade, e a gente tem que chamá-las pelo nome, tá? Importante a gente relatar isso. Aos poucos, ele foi se aproximando e não demorou muito para que estivesse em meus braços, beijando-me. Na hora de nos despedirmos, ele disse: Pode vir com o seu quichute amanhã, tá? Poderoso ele ainda por cima, né? Da permissão. Olha a onisciência da infância, né? Da primeira infância, ele se permitindo ser vulnerável na onisciência dele, nesse ego inchado da criança grande, né? Ele remonta uma ideia de bebezinho que defeca na mãe, que vomita na mãe, entendendo que a mãe vai entender, sabe? Confiando que a mãe vai entender. Aprendi muito nesse orfanato, diz a autora em sua conclusão. Pude verificar que essas crianças têm realmente um atraso no desenvolvimento motor, têm atraso maior na linguagem, muitas urinam na cama,
são desconfiadas, etc. Aqui também a autora ela peca pela generalização. Cada criança vai mostrar a sua deformação de sua cognição, a sua deformação da sua personalidade, do seu caráter, de maneira muito peculiar. E a forma como ela mostra, se é urinando na cama, se é na desconfiança, vai nos dar dicas de como agir com elas. Então não dá para generalizar assim, não. Mas vamos relevar, porque afinal de contas, ela não é uma profissional de saúde mental, ela era uma jornalista fazendo uma matéria na década de 80 e a gente sabe que as coisas eram diferentes. Mas vamos seguir com o nosso relato, que está muito interessante. Aprendi também que, apesar de todos esses problemas, essas crianças têm muito amor para dar e têm necessidade de alguém para amar, alguém que esteja disposto a receber um abraço e um beijo. Este é um comportamento que precisa ser reforçado. Broide afirma que, com o passar dos anos, a criança não será amorosa, não pelo fato de não ter recebido amor, mas porque, quando tinha amor para dar, não havia quem o recebesse. Olha que conclusão legal. Trata-se de um comportamento nato da criança que, por não ser reforçado, desapareceu. O amor é um sentimento neurótico, tá? Eu invisto num objeto que investe em mim em troca. Se eu só invisto num objeto e ele não me dá nada em troca, eu desisto dele. Se a criança ela já tentou produzir afeto, relacionamento do jeitinho dela, até pela passionalidade, né? Até pela denúncia antissocial, pela tendência comportamental, e ela não teve uma resposta, ela não teve um carinho, um cuidado, a tendência é esse comportamento, esse desejo pelo outro desaparecer e ela ficar ensimesmada. A evacuação de Londres em 1939 foi muito traumático para diversas famílias londrinas por conta dos efeitos da guerra. Winnicott chama atenção para algo que Santos também percebeu no relato que a gente acabou de ler. O desejo é fluido, é transformável. Muitas famílias que evacuaram suas crianças na Segunda Guerra não conseguiram reaver suas crianças. Elas estavam diferentes. Por quê? Elas haviam esquecido dos pais, elas haviam esquecido dessa troca, elas haviam se acostumado com uma nova vivência, porque as crianças estão produzindo neuroplasticidade, elas estão maleáveis ao meio e tentando sobreviver de acordo com as capacidades delas e de acordo também com o ambiente. E olha, e muitos pais também esqueceram seus filhos e não os procuraram no final da guerra, seja por causa de um luto, seja pela perda da casa, ou seja pela perda da família idealizada. O luto fez isso com muitos pais que abriram mão dos seus filhos, que ficaram então entregues aos lares adotivos. Veja que é uma tragédia humana a guerra, né? Maslon, Apud Roger, 1978, faz notar que as emoções antissociais, a hostilidade, a inveja, resultam da frustração dos impulsos mais profundos do amor, da segurança e da posse, que são em si mesmos desejáveis. O Carl Roger, que está aqui que está citando aqui o Maslow, ele é um profundo estudioso, tá, da orfandade das crianças, desse apoio na infância. Segundo Sandstrom, os sons não são aprendidos. 2 meses depois do nascimento, a criança tem à sua disposição todos os sons linguísticos que a voz humana pode reproduzir. Mas os sons que não são reforçados pelo ambiente desaparecem. É um fato comprovado que as crianças surdas não balbuciam. Isto é uma prova de que um estímulo para a fala promanado do meio ambiente é do mais alto significado, mesmo na fase do balbúcio. O pensamento é impossível sem a linguagem, e a acuidade e a lucidez do pensamento estão intimamente relacionados com a construção lógica das frases. A gente só consegue pensar porque a gente tem uma língua para corporificar o pensamento. E a gente pensa na nossa língua mãe. Olha o nome, língua mãe. Por quê? Porque a gente aprende a nossa língua no contato com os nossos pais, ou com aquelas pessoas que fazem o papel dos nossos pais. Então, isso nos faz pensar que até a língua, até a construção do discurso sobre a realidade, sobre si mesmo, é baseado muito no cuidador materno, no cuidador paterno.
Gessel afirma que um meio linguístico defeituoso tem efeito cumulativamente aviltante e depauperante no desenvolvimento intelectual. Tudo isso acontece quando não reforçamos os sons emitidos por um bebê. Mas uma conclusão que Santos chega é a seguinte: o que acontecerá se não reforçarmos a demonstração de amor de uma criança? Creio que essa resposta nós já sabemos, pois temos sentido em nossa vida diária os problemas de uma sociedade onde há falta de confiança, de respeito e de amor. Muitas coisas aquelas criancinhas me ensinaram, porém, o que mais me marcou foi o fato de que, se estivermos dispostos a receber todo o amor que os órfãos, assim como tantas crianças, têm para nos dar, estaremos contribuindo para a formação de um mundo melhor. Obrigado por assistir. Próxima aula iniciaremos a segunda parte da nossa disciplina, intitulada Natureza e Origem da Tendência Antissocial, onde abordaremos, a princípio, diferenças entre a tendência antissocial e a delinquência. Eu aguardo vocês. Aqui está o meu contato, meu WhatsApp, para que vocês possam me mandar perguntas, caso também se interesse em conhecer a clínica psicanalítica, também estou à sua disposição. E lembrando que nós vamos trabalhar agora com o livro Privação e Delinquência, da página 87 à página 179. Eu aguardo vocês aqui. Tenham todos ótimos estudos e espero que essa aula tenha contribuído para o desenvolvimento intelectual e para o aprendizado de vocês. Até mais.